See what he's got. It's a flow. It is an incendiary flow. Oh my God. Yan Wing Chun just It's an incendiary flow off the top. Here. And look at this. No, you can't attack. You can't attack. He has only 2 cards in hand. He can't Is he in his attack. combat step? What's going on? He can't attack. Is he? That cost him the game. Oh, that cost him the game. That could cost Yan Wing Chun the game. He's Oh not my God. allowed to attack with Hazoret, and if he's already moved into his combat step, it'll be too late for him to deploy one of the 2 sorceries. No último final de semana, aconteceu em Kyoto, no Japão, o Pro Tour de Hora da Devastação. E se você não conseguiu acompanhar aí o torneio, você perdeu o que foi de repente um dos melhores top 8 aí dos últimos tempos, né, dos últimos anos de Pro Tour. E essa não é a minha opinião, a opinião de várias pessoas que eu encontrei pela internet. O que acontece é que tiveram várias reviravoltas nesse top 8, onde o nosso brasileiro, né, PV, Paulo Vitor Domo da Rosa, foi campeão. E uma coisa muito interessante, no mínimo muito curiosa, aconteceu na semifinal, onde ele jogou contra o Yan Wing Chun. O jogador da Coreia, ele precisava comprar apenas uma carta. Ele precisava comprar aquela carta que iria dar a vitória para ele, né? Que daria 3 pontos de dano no PV, como vocês viram aí no começo do vídeo. E se ele não conseguisse comprar essa carta, ele iria perder o jogo, porque o PV estava muito na frente dele, o PV estava com um board bom, e também ele poderia comprar várias cartas ali que iriam finalizar o jogo. E o que acontece é que na hora que o coreano deu o draw, ele deu o draw exatamente na carta que ele precisava comprar, a carta que dava 3 pontos de dano. E ele ficou tão emocionado, tão nervoso, tão excitado, que ele acabou entrando na fase de combate erradamente, já que ele não poderia atacar com a Hazoret, já que ela só pode atacar se você tiver uma carta ou menos na mão. E aí ele acabou jogando fora a chance de ir para a final de um Pro Tour, a chance de ser campeão, a chance de ganhar $50 mil em prêmios, e sendo que esse era o primeiro top 8 dele, né? E isso gerou muita comoção, muitas mensagens. A internet ficou empolvorosa no Twitter, eu vi várias mensagens lá de pessoas, jogadores de Magic, e até mesmo na própria Twitch, ali no chat, muitas pessoas, né, falando. E logo após essa jogada, quando acabou esse jogo, o Rich Reagan, né, um dos comentaristas aí do Magic, ele fez uma mensagem, ele mandou uma mensagem que eu queria muito passar aqui agora para vocês e falar sobre ela para vocês. Magic's the best game in the world. But Magic isn't just a card game, Magic is a people game. And sometimes the cards get in the way of the people, sometimes the people get in the way of the cards. Sometimes people sit at home and think, I could do better than that, I could be a Pro Tour champion, why do they get $50,000 for a turn of a card? But at days like this, you understand just what's at stake for someone who sees almost their whole life flash before them as they see, yes, I can beat this 12-time top 80, yes, I can beat this Hall of Famer, yes, I can be in the Pro Tour final. And then moments later, no, I can't. So when you watch, remember that these are people who play not just for their own love of the game, but for yours and my love of the game too. We've just witnessed something pretty extraordinary, pretty exceptional, pretty heartbreaking. And that's why, amongst many other reasons, Magic is the best game in the world. Bem, essa foi a mensagem que o Rich Reagan transmitiu logo após o final dessa partida, né? Da semifinal, da partida entre o coreano e o PV. E eu queria falar sobre ela porque eu queria muito que as pessoas ouvissem essa mensagem, né? Eu sou uma pessoa aqui que tento passar uma mensagem parecida com essa no canal, já que o Magic the Gathering, para mim, ele é muito mais do que um jogo. Eu tento muito transmitir isso em todos ou na maioria dos vídeos que eu faço. Nós temos muita coisa dentro do jogo, a comunidade, a história, tudo nesse jogo torna ele especial, torna ele mágico. E essas coisas vão muito além de uma disputa, muito além de uma vitória, de um erro, de um fracasso, de um top 8 no Pro Tour, ou até mesmo de um top 8 num PPTQ, né, na sua região, na sua cidade. E eu concordo com o Rich quando ele diz que essas coisas são o que fazem o jogo mágico. Todos nós estamos propensos a errar,
E muitas vezes o que eu observo, desde que eu realmente comecei a produzir conteúdo de Magic, a entrar de cabeça na comunidade, é que nós ainda temos um posicionamento, uma visão ainda muito crítica a respeito de certas coisas. Então, produtores de conteúdo, jogadores, eles estão sempre sujeitos a críticas. E muitas vezes as pessoas não sabem fazer críticas de formas construtivas. E é muito fácil quando a gente tá de fora, olhando os jogos, olhando as coisas que estão sendo feitas, a gente tá calmo, a gente tá numa outra posição, a gente não tá ali dentro do jogo, não tá ali dentro do cenário, com toda a emoção, com todo o nervosismo, e não sabe realmente o que tá acontecendo. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, né? Essa mensagem do Rich, que é um cara fantástico. Eu tive o grande prazer de conhecer ele esse ano lá em Porto Alegre, né? Na stream da Wizard, do GP. É um cara super fantástico, simpático, tranquilo. E essa mensagem que ele conseguiu fazer assim, de uma hora para outra, rapidamente após o jogo, foi incrível, incrível. Então eu gostaria que vocês deixassem aí também nos comentários o que é o Magic para vocês, o que vocês acharam dessa mensagem do Rich, e por que o Magic é o melhor jogo para vocês. Deixem aí nos comentários que eu quero muito saber.